aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Fala Aí, o nosso programa que é uma parceria entre os alunos de comunicação social e a agência experimental da UVA Cabo Frio. Hoje a nossa conversa está pautada num assunto que é bem polêmico, mas também que é muito diversificado: a arte. Será que a gente consegue definir o que é arte e o que não é arte? É por isso que a gente vai receber aqui hoje a aluna de publicidade Natália Benites, que foi diretora do documentário Tela Urbana, abordando os grafiteiros da região de São Pedro e Cabo Frio. Natália, muito obrigado por ter aceitado estar aqui no nosso programa. É um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui contribuindo um pouquinho com o programa. Isso aí. Eu queria começar te perguntando da onde que surgiu a vontade e o interesse de falar sobre arte urbana. Então, já é um tema que eu curto muito, eu particularmente, e eu sempre, por morar na região, eu sou de Rio das Ostras e venho a Cabo Frio, frequento Macaé, então é algo que a gente já vê muito pela rua. E quando a professora Vanessa Ribeiro, ela propôs dentro da disciplina de se construir um documentário, de produzir um documentário, eu sugeri ao grupo, vamos falar de arte de rua, né? E, a princípio a gente queria falar sobre arte de rua de modo geral, mas foi afunilando o tema e a gente focou no grafite e na pichação. E eu vi que vocês tiveram vários personagens, né? Como que foi encontrar esses artistas? Cara, foi difícil. Eu acho que foi o mais difícil da produção do documentário, porque é uma galera que já é naturalmente marginalizada. Então eles tiveram resistência. Assim, de começo a gente foi entrando em contato, a gente conhecia alguns, assim, de ver o nome e tentar achar quem era, tipo, seguir, procurar em Instagram e perguntar para conhecidos, né, perguntar para amigos, né, até o Natan, que é um dos produtores, ele entrou em contato. O primeiro casal que a gente conseguiu foi contato dele, que eu conheço uma menina que conhece outra pessoa, e a gente foi fazendo essa ponte, mas teve muita resistência, tanto que a gente chegou a contatar umas 15 pessoas, mas negavam. Tinha alguns que até fechavam, mas no dia não davam retorno, porque já era essa desconfiança, tipo, quem é essa galera? Eles vão expor a gente. Então, a gente tentar vender a ideia do documentário que a gente estava falando foi muito difícil. Tanto que a gente queria um elenco até maior, mas a gente acabou não conseguindo, porque, principalmente aqui, por ser uma região pequena, todo mundo fica conhecido muito rápido. Eles tinham medo de ser veiculado, ele tinha medo disso, ir para uma rede social, de repente, e vazar o nome, talvez. Eles não tinham tanta confiança na gente, né? O que não estou julgando de modo algum, mas essa foi a dificuldade. Mas a gente chegou a um resultado. E ficou muito bom, né? Por assim dizer. Sim, a gente recebeu muito elogio, né? Até da própria professora, né? Da própria turma, mas a gente ficou inseguro. Por ser o primeiro documentário, né, de todo mundo, foi muito experimental, a gente não tinha muito recurso, a gente não tinha muito tempo, né, foram muitos contratempos, e fora que, assim, era no dia que determinada pessoa podia, e às vezes era numa segunda-feira, 14h, às vezes era numa sexta-feira, 20h, né, então a gente teve que deslocar a equipe para isso, e às vezes as tomadas não ficavam tão boas quanto a gente esperava, e a gente não podia refazer, porque só tinha aquele dia, aquele horário para fazer com a pessoa. Teve uma que foi num dia de chuva, né? Esse eu não vim, mas a maior parte da equipe veio e eles foram entrevistar o menino com a namorada num dia de chuva. O som da chuva atrapalhou, eles queriam fazer externas, não foi possível, né? Então, a gente depois vê o resultado e receber elogio, falar, poxa, ficou legal, para a gente até um respiro de alívio. Existe um tabu, né, na nossa sociedade que tende às vezes a confundir a pichação e o grafite, e aí a gente gera preconceitos e pré-requisitos. Vendo isso, qual a importância de falar desse tema numa sociedade que ainda não está 100% preparada com esse estilo de arte? Assim? É exatamente o que você falou. A sociedade não está preparada, mas ela precisa se preparar.
Porque não adianta também a gente ter um problema, que é um problema, né? Talvez não do meu ponto de vista ou do seu, da gente que não vive essa realidade, mas a gente entrar em contato com os pichadores, com os grafiteiros e ouvir deles qual era a realidade deles, abriu um outro panorama para a gente, deu uma outra visão. Porque o Vini Max, que é o protagonista do documentário, ele foi bem claro quanto a isso. Não tem diferença entre grafite e pichação. A diferença, quem vê são as pessoas. Está no olhar, está em como você recebe aquilo ali, né? A grande diferença é que um é aceito e o outro não, né? Um é socialmente recebido porque é colorido, é bonitinho, prega uma mensagem de amor, prega uma mensagem de paz, né? E se você vê hoje em dia, né, nos muros, nas escolas, nas propriedades, você encontra o grafite sempre com essa mensagem de respeita as crianças e amor e um mundo melhor, né? Porque foi se programado ao longo dos anos para ser só isso. Quando você encontra até um grafite um pouco mais agressivo, de certa forma, que não se encaixe nesses padrões, você já torce a cara. Fala, o que é isso? Isso é feio. Né? Que é o contraponto com a pichação. Né? Que a pichação é mais um grito, a pichação ela é mais um ei, tô aqui. E para eles não têm essa diferença. Só que para fazer eles podem fazer à luz do dia. Para fazer outro, eles têm que se esconder, eles têm que se arriscar. Totalmente. Para vincular a esse tema, já que a gente chegou aqui, recentemente a gente teve uma lei, né, que tentou restringir a liberdade dos artistas de rua. Ela foi boicotada, depois revogada, mas a princípio gerou muito burburinho, e com razão, né, eu acho. Sim. Como que você acha que essa lei iria interferir nesse processo de aceitação, já que eles seriam restringidos? É o que já ocorre no caso da pichação. Existem leis rígidas em cima do trabalho do pichador, e que não é uma questão de eu dizer o que eu concordo ou não, porque não tem a ver comigo, tem a ver com eles, né? Tem a ver com a realidade deles, com a proposta toda por trás. Aí já teria que entrar até num contexto histórico. Mas se isso já afeta o pichador, se isso fosse imposto ao grafite, isso iria impactar na maneira com que eles trabalham. Imagina você ter uma lei que tabela todo o teu trabalho. Você só quer exercer o teu potencial, né? E arte é um trabalho. Não adianta a gente... É da cultura humana diminuir o artista, seja ele de qualquer área, né? Seja ele de qualquer segmento, um artista não é um trabalho, ele não merece receber por aquilo, tanto que a gente enfrenta muito. Eu, como artista, enfrento muito olho torto, né? Muito burburinho. Porque... Só para constar, gente, que a Natália ela é cantora também, ela trabalha com música, então ela está aí já inserida nesse meio artístico, né, Natália? Já há um tempinho, então, por isso que eu me identifiquei muito com o que eles falavam, porque eu falei, cara, eu entendo. Eu sei do que ele está falando, não é a mesma área de trabalho, mas a resistência, né, a limitação, né, por exemplo, tem leis de músicos que não podem tocar em determinados estabelecimentos. Na minha cidade, alguns locais, determinado horário, não pode ter música ao vivo. Isso já gera um impacto nos artistas locais que ganhavam a vida fazendo aquilo ali. Então, no caso de um pichador, de um grafiteiro, ele está desenhando um muro. Se ele não pode mais fazer aquilo, né, primeiro, que ele não seria contratado para fazer aquilo nunca mais. Não pode fazer, então um órgão, talvez um órgão público ou privado, não ia contratar um grafiteiro para fazer um desenho, né, e ele não ia ter renda. Né, você estaria apenas privando um trabalhador de trabalhar. Que é algo incabível, que é algo inaceitável. É um problema que a gente tem que superar, né, Natália? Gente, já não era nem mais para ser discutido esse tipo de coisa, sabe? Pois é. Né?
Voltando agora para nós, né, estudantes da nossa área comunicacional, eu queria saber como que foi para vocês produzirem um documentário. Você falou para mim que foi a primeira vez, né? Sim. Como que foi lidar com cada parte desse processo? Roteiro, direção, você foi a diretora, áudio, câmera, como que foi lidar com isso? Olha, difícil. Foi difícil, né? Hoje a gente ri, hoje a gente consegue conversar e rir, mas na época foi bem sofrido, a gente teve muito contratempo, como eu já te falei, né? Como o nosso foco era algo externo, algo da rua, a gente tinha que ir para a rua, só que às vezes a rua não possibilitava, às vezes era uma rua com muito ruído, às vezes era um dia que não estava com uma iluminação boa, era a galera que não falava com clareza, né? E a gente precisava tentar entender o que ele estava querendo dizer, né? E a gente tinha pouco recurso, a gente tinha pouco tempo. A equipe foi assim, a mais diversa do mundo. Tinha eu e o outro de Rio das Ostras, tinha gente de Cabo Frio, mas tinha gente de São Pedro, tinha gente de Araruama, e gente que trabalhava, gente que viajava, gente que não estava disponível no dia, tinha gente de Búzios. E a gente tinha que tentar juntar essas pessoas, e às vezes não dava para um fazer determinada coisa, e às vezes era o outro que podia. A gente já teve cancelamento em cima da hora, no dia mesmo, a gente ia entrevistar uma pessoa, estava tudo certo e a pessoa cancelou. E a gente tinha que, vamos repensar isso tudo, e vamos voltar, e prazo correndo. A gente não tinha experiência com aquilo. Né? E fora que assim, cada um tem a sua própria vida, então já era muito, muito, muito corrido. Às vezes a gente pensa e fala, por que a gente escolheu esse tema? A gente poderia falar sobre qualquer outra coisa, mas a gente, não, vamos embora. Então quando a gente chegava e conseguia, a gente conseguiu sair com o material, a gente falava, gente. A parte da edição, o Jonathan já tinha certo domínio com programas e com edição, a gente já tinha feito uns trabalhos pequenos dentro do audiovisual, nada muito grande, nada muito expressivo, nada muito extenso, e só ele, e a gente teve que aprender para ajudar, foi uma coisa assim, de que cada um na sua função, mas cada um teve que fazer de tudo, para a gente poder conseguir fazer também, não foi, você só faz isso, só fica naquilo ali, você só faz aquilo ali, naquilo ali, não, foi uma coisa de uma mão lavar a outra, porque o objetivo era entregar. A gente tinha que entregar. E foi assim, para mim foi uma experiência muito bacana de estar com os meus amigos, estar passando domingos, às vezes que a gente não podia fazer nada, a gente passava o domingo inteiro editando uma introdução, por exemplo. Que foi um ponto alto, que foi sensacional a introdução de vocês, né? Aquele efeito de pintura e tal. Porque a gente é artista. Entendeu? Não adianta. Onde eu puder colocar alguma coisa, né, fazer algo legal. E na hora eu pensei, gente, a gente está falando sobre underground, a gente está falando sobre cor, sobre tinta, sobre gente, sobre o que uma galera curte, sobre o meio de vida de determinado nicho da população, e por que a gente não vai fazer nada adequado? A gente vai arrebentar nessa introdução. A gente curtiu muito, foi muito divertido, foi muito trabalhoso. A gente gastou um domingo inteiro só na introdução, né? Porque a gente não tinha domínio. Hoje talvez seria mais fácil para a gente fazer, mas foi bem bacana. E assim, de um modo geral, o grupo foi bem entregue, né? Mesmo assim, o que eu faço? Tinha horas de alguém perguntar, o que eu faço? Aí eu ficava, que diretriz que eu vou dar para essa pessoa? O que eu vou estar, para onde eu vou direcionar? Eu falei, não, faz isso aqui. E a gente se ajudando, a gente conseguiu organizar, e com muito sufoco, com muito sacrifício, a gente conseguiu entregar. E ficamos satisfeitos. Eu lembrei de uma história aqui, que vocês conseguiram o direito autoral de uma música, né? De um rap. Sim. De outro país, vocês mandaram e-mail. Sim. Essa foi uma questão muito legal. Eu não lembro exatamente de qual foi o país, se não me engano, foi de um compositor canadense, que a gente queria só para usar como trilha sonora. E a gente achou aquele som incrível, né? Mas existe a lei do direito autoral, né? Você pode usar até 7 notas, mais do que isso você já
tem que cogitar, ter autorização dos direitos. E, tipo, era uma música muito aleatória, a gente achou de um modo muito por acaso, que a gente estava procurando isso. E a gente se apaixonou por aquela música, e a gente falou, cara, como que a gente... essa está protegida, porque a gente caçou bancos, né, de músicas livres e tal, mas essa estava protegida. Aí o Jonathan falou, não, nós vamos conseguir. E ele mandou e-mail, mandou vários e-mails pro cara, e o cara, depois de um tempo, ele conseguiu. A gente, muito obrigada. Os privilégios que a internet dá pra gente, né? A internet é facilitador demais, gente. Facilita pra tudo. Facilitou pra gente conhecer os caras, facilitou pra gente ter acesso a coisas que a gente nunca teve. Então, a internet, bem usada, ela não é vilã, não. Com certeza. Agora, assim, que vocês já têm essa experiência, né? Eu queria que você desse dicas para as pessoas que vão puxar essa matéria agora, que é linguagens audiovisuais. O que eles podem fazer para ter um processo mais organizado? Exatamente isso. Planejem o quanto antes o que vocês pretendem fazer. Evita deixar tudo para a última hora, sabe? Foi algo que a gente também acabou pecando um pouco por isso. Não por nossa culpa. A gente escolheu um tema também muito complexo, né? A escolha do tema é importante. Vocês precisam se identificar com o tema, né? Acima de tudo. A gente se apaixonou pelo tema. Conhecendo as pessoas, a gente foi lá e se encantou, né? Era algo que eu já curtia. Então, assim, eu agradeço até ao meu grupo por ter comprado a minha ideia, né? Porque eles teriam todo o direito de falar, não vamos falar sobre isso. Mas foi agregador para todo mundo. Então, gostem do tema, escolham um tema que se adeque e procurem o máximo possível respeitar cada prazo, porque professores estabelecem prazos. E, gente, conversem entre si. Que às vezes o maior problema do trabalho em grupo é não haver um diálogo aberto. A gente precisa ser aberto para ouvir a opinião das pessoas, a gente precisa entender o lado da pessoa, mas a gente também tem que respeitar o que está acontecendo. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida pessoal, mas trabalho é trabalho. Não encarem a faculdade como uma extensão do ensino médio. Encarem a faculdade como um pré-mercado de trabalho. Porque estão se preparando para produzir lá na frente. O seu colega de turma pode ser o seu colega de empresa. Então, a tua relação com a maneira com que tu encara cada trabalho que tu vai fazer é como vai se refletir na sua vida profissional. Que tipo de profissional vai ser? O aluno que tu é hoje é o teu publicitário ou jornalista de amanhã. É isso aí, Natália. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar. E, para encerrar o nosso papo, eu quero que você dê a sua opinião. O que é arte para você? Uau! Arte, eu acho que, para mim, isso é a minha opinião, muito pessoal, não estou generalizando, mas para mim ela é uma das maneiras mais lindas que existem de comunicação. Porque a arte, ela é comunicação. Ela tem um emissor e ela tem um receptor. Ela é feita de alguém para alguém. Então, se a minha arte, ela consegue chegar até alguém, ela consegue falar, ela consegue ser clara, né? E a interpretação consegue ser eficaz, eu acho que ela teve sucesso. Então, a arte é a maneira com que eu enquadro as minhas emoções, né, com diversas técnicas, por diversos meios. E a arte é algo necessário, ela é a maneira com que eu me expresso, a maneira com que eu falo, a maneira com que eu sinto, a maneira com que eu vejo. A forma com que a nossa cultura também se manifesta, né? A nossa identidade de determinado local, determinado povo. E é algo que jamais deveria ser reprimido ou engaiolado, encaixotado. Muito bem, Natália. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, o Fala Aí dessa semana termina por aqui, mas você pode assistir esse episódio ou qualquer outro das 2 temporadas anteriores no nosso canal da Agência Experimental no YouTube. Então, dê o seu like aqui e acompanhe a gente. Até a próxima. Tchau!